Boa noite. Há poucos dias aconteceu a trágica morte do surfista Ricardo Santos na praia da Guarda do Embaú, aqui em Santa Catarina. Esse fato acabou por me fazer pensar na questão da relação do mal com Deus. A gente tende a questionar e a tentar achar alguma coerência, alguma correlação entre os atributos de Deus e a permissão para que esse mal ocorra. Afinal, o surfista, o Ricardinho, ele abordou algumas pessoas que estavam usando drogas perto da casa do vô dele, pediu educadamente para que eles não fizessem isso naquele local e ainda recebeu um tiro e veio a falecer. Pois é, uma situação que é difícil explicação, é difícil falar qualquer coisa sobre a situação, porque ele tentou fazer o bem e não foi bem recebido e ainda por cima perdeu a vida tentando fazer o bem. E o que Deus tem a ver com isso? É o que eu me pergunto, é o que vocês perguntam, né? Inclusive os familiares do surfista podem estar se perguntando. E confesso que é uma pergunta muito difícil de responder, que nem a Bíblia responde às vezes. Falo isso porque Jó, por exemplo, sem motivo aparente, sem pecado, sem ter cometido nada que justificasse, perdeu todos os seus filhos. Foram mais de um. Mas eles foram restituídos por Deus. Ok, mas a dor que gerou em Jó daqueles que ele perdeu, né, ainda doía, ainda estava no coração de Jó. E Deus não se manifestou por que isso aconteceu, não aconteceu. Ele simplesmente permitiu que acontecesse. Também vendo a carta de Coríntios, vejo como Paulo foi apedrejado, sofreu 3 vezes naufrágio. Poxa, imagina, ele passou pelo primeiro, beleza, acho que acabou. Não, aí chegou o segundo, depois chega o terceiro. Os apóstolos também sofreram muito pelo Evangelho, tentando fazer o bem e sequer recebendo qualquer mérito por isso. A pergunta que a gente faz, normalmente, eu e você perguntamos isso, é por quê? Por que eu? Por que agora? Por que comigo? Por que desse jeito? E a gente tende a não lembrar dos momentos que Deus nos protegeu, nos abençoou, nos trouxe coisas boas e alegres, e tende a valorizar bastante esses momentos ruins. A pergunta, na verdade, devia ser: por que não? A gente está num mundo em que o pecado ainda tem espaço e tem vazão, e obviamente vai haver sofrimentos. Nesse caso do surfista Ricardinho, por exemplo, ele foi vítima da maldade alheia, né? Vítima do pecado alheio. Também temos que considerar que Deus não poupou sequer o seu próprio Filho. Jesus foi a justiça divina em formato humano para a salvação e a libertação da humanidade. Salvação e libertação espiritual de si mesmo, do poder do pecado sobre a nossa vida. Então, o próprio Jesus, mesmo querendo trazer a liberdade, trazer a justiça, não recebeu a devida atenção. Ele veio para os seus não o reconheceram, fala em João. E Deus permitiu que seu único filho fosse crucificado. Que na época ainda era algo, hoje já é brutal, na época então era mais ainda. E era algo reservado somente a pessoas que cometeram grandes crimes. Então, acho que nem eu e você podemos nos posicionar e firmar uma opinião em algo que a Bíblia não faz. Então, esse vídeo não tem uma conclusão pronta para ele, mas eu, observando os fatos da Bíblia, eu entendo que o plano macro de Deus, ele sempre está além daquilo que a gente pode ver. E sim, é muito difícil eu e você enxergarmos
e isso, enxergarmos alguma ideia do que Deus quer com isso. Eu também não consigo entender algumas coisas, também me doeu muito ver a notícia do surfista que perdeu a vida por causa de uma atitude injustificável. É muito difícil falar qualquer coisa, mas nós como cristãos vivemos pela fé, e viver pela fé é andar por um caminho que a gente não vê ainda, mas entende que Deus vai trilhar esse caminho pra gente e com a gente.